Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, que tem diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a história de Jacó, que ela tem a nos ensinar. Antes de começar, gostaria de pedir que quem estiver ouvindo essa mensagem no WhatsApp, assistindo no Facebook, que entre no YouTube, visualize o vídeo lá, curta e compartilhe, tá? Curtir, vocês sabem que é ativar o joinha lá, o like. E depois, quem não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos, tá? O YouTube avisa vocês que eu pus novos vídeos, tá bom? É muito importante que a gente faça um grande trabalho missionário. Eu tenho um vídeo lá com 300 visualizações, mas não curtiram, não, 300, não, 300 curtidas, mas não se inscreveram no canal esses 300. Eu preciso que se inscrevam, tá certo? Não adianta só visualizar. É preciso pro YouTube colocar o canal para frente. Vamos fazer um grande trabalho missionário, tá certo? Vamos lá. Nós sabemos a história de Jacó. Nós vamos falar dela a partir do momento que ele chega em Padã Arã e ele conhece as primas, Raquel e Lia. Lia se apaixona por ele à primeira vista. Raquel não. Raquel se interessa pelo dinheiro que ela achou que ele tinha. Como ele era descendente de Abraão e de Isaac, ela achou que ele tinha um grande império. Império esse que ele não tinha, ficou todo com Esaú. Né? Ele chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. Né? E ela pensou que ele tinha uma grande fortuna lá para receber. E por isso ela se interessou por ele. Mas não, ela não amava. Você entendeu? Raquel nunca o quis. Ela queria a grana que a pessoa que tinha. Tanto que ela falou várias vezes para eles irem embora lá para o acampamento de Abraão. Mas Jacó nunca foi porque ele não tinha nada lá. Ele estava fugindo do irmão. Né? Por ter enganado o pai e passar a perna do irmão na bênção da primogenitura. Uma bênção que por Deus já era de Jacó. Né? Então, vamos focar no casamento dele. Ele casa, ele pede para casar com Raquel. A festa faz, tá? Quando você for casar com Raquel. Mas ele foi dopado e ele consuma o casamento com Lia. Né? E Jacó tinha uma pendência a resolver. Ele foi enganado. Mas, pela lei de Deus, ele não poderia casar de novo. Ele era obrigado a ficar com Lia pro resto da vida. Né? Na novela Gênesis, mostra uma parte interessante que a Bíblia não mostra, mas que casa bem com a história, né? Casa perfeitamente. Ele ora a Deus no casamento e fala que seja feita nesse dia a vontade de Deus. E a vontade que foi feita foi o casamento com Lia. Então ele deveria ter feito o quê? Esquecido a Raquel. Mesmo que ele amasse a Raquel, ele tinha que viver com a Lia. Ele não tinha que casar com a Raquel. Né? Mas Jacó, pela primeira vez, ele abandonou a Deus ali. Né? Eu gosto muito do Jacó como personagem bíblico porque eu me vejo um pouco nele. Porque ele era mal compreendido pelo pai e bem compreendido pela mãe. Né? No meu caso é o contrário. Eu sou mal compreendido pela minha mãe e bem compreendido pelo meu pai. Entendeu? Pelo menos a maior parte. Né? Por exemplo, meu pai, embora às vezes também não me compreenda, mas às vezes a gente consegue se entender de alguma maneira. Agora com a minha mãe não, minha mãe é muita contenda, muita. E acontecia com Jacó, né? O pai só queria saber de Esaú. Então, é assim que eles chamam. Então, eu gosto muito da história dele por isso. Mas Jacó ali cometeu seu primeiro pecado. Ele não aceitou a vontade de Deus, que era casar com a Lia. E aí, ele então acaba cometendo o erro de casar também com Raquel. E isso provocou uma consequência lá no futuro dele, que foi a consequência de que ele, por amar mais da Raquel do que a Lia, ele amava mais o filho de Raquel, José, do que os outros. E por isso os irmãos o venderam como escravo. Né? E falaram para Jacó que o filho tinha morrido. As contendas familiares. E não satisfeito em casar com Raquel e com Lia, Jacó ainda se deita com as servas de Lia e Raquel, Bila e Zilpa. Por quê? Por ordem das esposas. Por quê? Lia tinha tido alguns filhos, mas Raquel não. Raquel então pediu para que Jacó deitasse com a serva para que desse filhos em nome dela. E ele fez quando deitou com Bila. E aí Lia ficou com inveja da irmã. Pegou e falou para Zilpa também, porque a Lia não conseguia mais engravidar. E aí a Zilpa deitou com ele e teve filhos com ele. Depois Lia engravida de novo. Né? Então Jacó não soube lidar com aquela situação. Deus escolheu
A Lia, porque Lia o amava. Lia era uma pessoa de Deus, uma pessoa que tinha interesse em Deus. Raquel não, Raquel era viciosa, Raquel só queria saber de lucrar, de dinheiro, entendeu? Tanto que quando ela descobre que Jacó tinha uma mão na frente e outra atrás, ela rejeita Jacó. Ela não quis saber de Jacó, né? E aí depois que Jacó tem aquele duelo com Deus, lá com Jesus Cristo, na realidade, né? Que machuca a coxa dele e tal, que desloca o osso e tudo mais. Ali ele vira Israel. Quando ele vira Israel, ele passa a compreender melhor a vontade de Deus e passa então a amar Lia, passa então a dar atenção a Lia e a rejeitar Raquel, né? Porque naquele momento ele percebe que Raquel não amava. Ele começa a entender os erros que ele cometeu, entendeu? Fala, mas não era justo ele ficar com Lia se ele foi enganado. Mas ele também enganou o pai, isso é uma consequência do que ele fez com o pai. Compreende? Então, nós temos que aprender, o que a gente aprende com a história de Jacó? A não cometer o mesmo erro que ele cometeu, de se distanciar de Deus para fazer a nossa vontade. Não, a vontade dele deve ser soberana, a vontade dele deve prevalecer, e não a nossa. Se Jacó tivesse feito a vontade de Deus naquele momento, a vida dele tinha sido outra. Ele não teria passado tanta confusão, tantos problemas que ele passou, brigas familiares, uma família toda destruturada. Não, ele teria uma família totalmente diferente. Ele teria tido todos os filhos com Lia, amaria os filhos por igual. Por mais que ele amasse Raquel, ele não poderia ter feito isso. Não, era contra a lei de Deus. Nós temos que ter uma única mulher. A lei de Deus é para que o homem tenha uma única mulher e a mulher um único marido. Tá certo? E o homem deve respeitar e proteger a mulher deve respeitar o seu marido também. Então, Jacó não respeitou Lia. Porque com uma semana de casamento ele já casou com Raquel. Isso aí é inadmissível o que ele fez. Se ele tivesse passado uns 5 ou 6 anos, Lia não tivesse dado filhos a ele poderia então casar com Raquel. O que não ia acontecer, porque quem era estéril era Raquel, né? Então é assim, queridos irmãos, tá certo? Não deixe de fazer a vontade de Deus para fazer a sua, porque ele só vai dar com os burros na água, entendeu? A gente tem que aceitar a vontade de Deus. Jacó não aceitou. Isso que nós temos que aprender com a história dele, né? Também podemos aprender com a história de Jacó a tratar todos os filhos com igualdade, com o mesmo direito. Pode ser que tenha algum filho que o teu coração tenha um sentimento mais forte? Pode ser. Isso é até uma coisa comum. Mas mesmo que você tenha um sentimento mais forte por tal filho, você tem que tratar todos por igualdade. A minha avó tinha 12 filhos. 10 filhos, aliás. 10 filhos. Ela tinha um filho querido? Tinha. Tinha um filho que ela amava mais? Tinha. Quem era esse filho? Meu pai. O meu pai era o filho que ela mais amava. O meu avô, marido dela, tinha um filho querido? Tinha. Era o meu pai? Não, era meu tio, que morava aqui do lado. Então, mas não é porque a minha avó tinha um filho que ela gostava mais que ela tinha que tratar ele diferente dos outros. Não. Infelizmente ela tratou algumas vezes, mas não deveria. Ela tinha que tratar os 10, os filhos iguais, independentemente se ela tinha um preço maior por um ou por outro. Meu avô, a mesma coisa. E você vê, eu vi que ela sentia claramente na pele aqui, né, que ele tratava diferente. Mas isso aí não é o caso aqui na nossa meditação. A nossa meditação é que nós devemos tratar todos por igualdade. Então, se você tem 10 filhos, trata os 10 com igualdade. Se você tem 30 filhos, trata os 30 com a mesma igualdade. Pois Deus, ele tem milhões de filhos, porque todos nós irmãos somos filhos dele. E ele não trata nenhum com diferença. Da mesma maneira que ele tratou Jesus Cristo, ele trata todos nós. Da mesma maneira que ele vai me punir pelos meus pecados, ele vai punir a todo mundo pelos seus pecados. Ninguém vai ficar de fora. A justiça é para todo mundo. No mesmo momento que ele expulsou Adão e Eva do Éden, que ele pôs eles lá também, depois expulsou, ele está dando a posição de nós irmos para o Éden também futuramente. Cabe a nós escolher ou não. Então, ele é justo. Isso trata de justiça. E justiça trata todos os filhos por igualdade. Jacó não fez isso. Assim como o pai dele, Isaac, não fez, ele também não fez. E a gente sabe que ele pagou caro por isso. Tá certo? Então vamos aprender com os erros de Jacó. Casaremos com uma única mulher. Trataremos os filhos todos com igualdade.
Não tentaremos enganar ninguém, porque ele foi enganado, porque ele enganou alguém. E mesmo que a vontade de Deus aconteça na sua vida, aconteça algo que não seja da sua vontade, é importante que seja feita a vontade de Deus, não a sua. Se essa foi a vontade de Deus, aceite. Não faça igual a Jacó, que a rejeitou. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá certo? Um grande abraço a todos. Faremos sempre a vontade de Deus. Que assim seja. Amém.